Olá, meus irmãos, graça e paz, uma boa tarde a todos. Hoje esse vídeo é muito especial, pois nós vamos trazer aqui para vocês 10 indicações ou top 10 de livros que eu já li e que eu estou lendo. E esses livros são livros bíblicos, teológicos, mas uma teologia bíblica saudável, uma teologia reformada, de autores comprometidos com a interpretação fiel das Escrituras e editoras também, que a cada dia têm lançado mais e mais novidades, né, para o crescimento espiritual daqueles que amam estudar as Santas Escrituras, né? Então, eu tenho aqui 10 livros, alguns já li, outros estou lendo, e eu quero então gravar este vídeo para, ao mesmo tempo, incentivar vocês a lerem também, porque é muito importante o conhecimento e a graça. Passou um vídeo aqui agora tentando nos atrapalhar, mas é assim mesmo. Então, são 10 livros, 10 indicações. Vocês podem comprar tranquilamente esses livros que eu vou falar aqui, porque você vai ter o conhecimento, porque é muito importante o conhecimento, né, para a gente poder compreender o texto sagrado, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele tem dado dons, né? Dons de sabedoria, de conhecimento, para que esses autores, né, eles estudem e tragam para nós, leigo, né, aqueles que estão ainda nesse processo de aprendizado, como eu e você, o conhecimento bíblico, tá certo? Então vamos começar aqui as nossas indicações. Esse livro vai ser breve, eu não vou poder falar muito detalhadamente sobre cada livro, mas vou falar para vocês, muito importante esses livros aqui, e eu quero então compartilhar com vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, para a glória de Deus. Sei que tem muitos outros livros aqui que eu poderia colocar aqui, né? Mas esses foram os livros que eu já li, alguns estou lendo, e é o que eu considero, no meu ponto de vista, de suma importância, trazendo aqui para vocês então essas indicações, ok? Então, eu primeiro vou começar aqui com esse primeiro livro, né? Que é a história da igreja, ok? A Igreja Cristã na História, na verdade, que é o título do livro, das origens aos dias atuais, do Franklin Ferreira, né? Então é o top 10 aqui agora, é o 10º. Esse Franklin Ferreira, esse é um teólogo brasileiro, né, muito conhecido por aqueles que leem, por aqueles que fazem teologia, ok? É um doutor em teologia, um homem muito profundo nas Escrituras, e ele lançou então este livro que conta a história da igreja. É muito importante nós cristãos conhecer a história da igreja, nos seus primórdios até os dias atuais, né? Então esse aqui é o top 10, é o 10º. Esse livro é muito bom, já li ele, tem umas páginas que eu já li, algumas coisas muito interessantes, é um resumo, claro, é bem resumido, mas nos coloca na história da igreja, e a gente começa a entender o processo teológico, histórico da igreja cristã. Então, aqui é meu top 10 aqui, no 10º lugar, a igreja cristã na história na história das origens aos dias atuais, do Franklin Ferreira, ok? O top 9, em 9º lugar, é essa coleção, né, biográfica, de biografia de alguns homens que foram referência na história da igreja, né? O perfil desses homens piedosos foi lançado aqui pela editora Fiel. Só lembrando que a editora aqui desse livro aqui do Franklin Ferreira, eu esqueci de falar, é a Vida Nova, tá? A editora Vida Nova, ok? Então essa aqui, top 9, 9º lugar, essa é a minha indicação também. Já li todos eles aqui, a biografia desses homens piedosos, tá certo? Contando a história de conversão, a história, a vida piedosa, a vida espiritual, família,
todo o conhecimento, né, que inspira, que é um paradigma, um referencial para nós cristãos da atualidade. É muito bom ler sobre esses homens, porque a gente se inspira, né? A gente fica olhando que esses homens, eles eram humanos também, tinham suas falhas como qualquer um de nós tem, mas eram homens que amavam a Deus e amavam a palavra de Deus de uma maneira tão extraordinária que nos inspira a desejar seguir os passos desses grandes homens aqui da história, homens de Deus, né? Então tem aqui o Richard Sibbes, tem João Calvino, tem Charles Spurgeon, tem Martin Lloyd Jones, tem John Owen, tem Isaac Watson, Martinho Lutero, William Tyndale, George Whitefield e John Knox. São grandes homens da história, né? Se eu errar aqui alguma pronúncia aqui é porque realmente não sei falar inglês, né? Mas vale a pena essa coleção, vale muito a pena, pela editora Fiel. Então isso aqui é o top 9, tá? Você lê, você vai ser inspirado a amar mais e mais a Deus a partir do exemplo que esses homens nos deixaram na história, como vida piedosa e vida de obediência, vida cristã. O top 8, em oitavo lugar, eu quero falar sobre esse livro do R.C. Sproul, que Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática. Esse livro aqui da editora também Fiel, do teólogo R.C. Sproul, né? Já faleceu, ele é muito bom, a leitura é muito fácil. Aqui é uma introdução para quem está iniciando na teologia, né? Ele vai falar sobre soteriologia, sobre eclesiologia, pneumatologia, as principais doutrinas bíblicas. Ele vai provar que todos nós, de alguma forma, nós somos teólogos. A gente precisa da teologia. Tem muita gente que mete o pau em teologia, em estudo de livros, né? Mas isso realmente é uma ignorância, pois a teologia ela não esfria ninguém. Se ter conhecimento bíblico é ser frio, eu ouvi um certo escritor dizendo, então eu quero é congelar, né? Então se ter conhecimento, se ser cheio de conhecimento de Deus, da palavra, é ser frio, então eu quero congelar. Porque não tem nada melhor do que você conhecer o caráter de Deus. E aí o R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos, esse livro aqui é muito bom. Ele vai te dar assim, uma introdução com os principais temas da teologia sistemática. Então, é o top 8 aqui que eu indico para vocês. Em sétimo lugar, top 7, de livro também que eu leio e que eu preparo os sermões, os meus estudos também baseado nele. Isso aqui é um comentário bíblico excelente para família. Ele trata de lar, família e casamento. Fundamentos, desafios e estudo bíblico, teológico, prático para líderes, conselheiros e casais. Do Dr. David Merken. Então é da editora Ragnos. Esse livro aqui é muito bom, irmãos. Esse livro aqui para você preparar palestras, para pequenos grupos PGs, para você preparar seminários voltados para a área de casais, de família. Esse aqui tem uma riqueza, ele traz estudos expositivos bíblicos, ele mostra o texto, ele fala das línguas originais, do hebraico, do grego. Esse livro aqui é a minha indicação para pastores, para líderes de casais, para todos aqueles que amam a Deus, que amam a palavra de Deus. É a minha indicação de número 7, top 7. E é muito bom esse livro aqui, o comentário bíblico, Lar, Família e Casamento, da editora Ragnos, ok? No top 6 é uma teologia sistemática. Isso aqui é muito rica, irmão. Essa teologia sistemática eu já li também, do Luiz Berkhoff. Aqui é a teologia reformada. Ele vai tratar sobre a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a pessoa e obra de Cristo, a aplicação da obra da redenção, a igreja e os seus meios de graça e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Irmão, isso aqui é um clássico, viu? Esse livro aqui é um clássico da teologia reformada. Todo estudante de teologia, todos aqueles que desejam conhecer as principais doutrinas sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre salvação, predestinação, sobre escatologia, sobre a doutrina do Espírito Santo, deveria ler Berkhoff, porque ele é um teólogo muito fácil de ler,
e ele é muito profundo, mas ao mesmo tempo simples a sua leitura, e eu aconselho, e a minha indicação de uma teologia sistemática para a sua edificação, Teologia Sistemática da editora Cultura Cristã, né, editora muito boa, lança muito conteúdo saudável, teológico, bíblico, para edificação. Luiz Perkoff, essa aqui é o nosso top 6, ok? Vamos lá? Vamos aqui agora os 5 últimos livros e indicações que eu já li nesse ano de 2021, e alguns continuo lendo, né? Às vezes eu leio 2, 3, 4 livros assim, em horários diferentes, sempre abordando o mesmo tema, tá certo? Então o meu top 5 é esse livro, eu já estou lendo, já estou aqui quase na metade dele, muito bom esse livro, né? Foi um livro que chegou para mim do Review Club, que é um clube de teologia, né? Em que a gente assina, a gente paga um valor, acho que 54 a 58 mais ou menos, e todo mês chega 1 ou 2 livros, né? Dos 2 dedos de teologia, do pastor Iago Martins, conteúdo reformado, bíblico, muito bom, os livros que chegam. Então, da editora Peregrino, chegou aqui O Poder do Contentamento Cristão, do André Davis. Esse livro aqui é muito bom, irmãos, nos ensina a ter uma vida de contentamento, sem murmuração, sem reclamação, entendendo a soberania de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Esse livro aqui vale muito a pena nesses dias atuais em que nós, seres humanos, estamos sempre insatisfeitos. Esse livro aqui é uma boa indicação para você ler, uma leitura muito boa, muito agradável. É bem provável que acho que mais ou menos 2 semanas que eu estou lendo ele, eu já estou quase na metade do livro, que é muito bom. Quanto mais você lê, mais vontade você tem de ler. Ele cita referências bíblicas, ele cita o exemplo do apóstolo Paulo. Então, O Poder do Contentamento Cristão, da editora Peregrina, que é a nossa indicação de número 5, nosso top 5. Agora vamos lá para o nosso top 4. Aqui é para líderes e pastores. Atenção, você pastor, o líder, o obreiro, aquele que sonha, né, que tem o desejo do ministério pastoral, né, que anseia pelo ministério pastoral. Você não pode deixar de ler esse livro de um dos reformadores do tempo de Calvino, do tempo de Martinho Lutero, né, que ele é bem pouco conhecido, mas a literatura ou o conteúdo que esse homem deixou para a edificação da igreja é muito importante, que é o Martin Bucer, o nome dele. Ele é um reformador, foi reformador também, contemporâneo de João Calvino, tá certo? E aqui a teologia pastoral sobre o verdadeiro cuidado das almas. Aqui é de Thomas Nelson Brasil, da editora Thomas Nelson. Eu já li esse livro também, eu não li todo, mas li muita coisa sobre ele, e vale muito a pena quem é pastor estudar esse livro aqui, ó, Teologia Pastoral do Martin Bucer. Tem até um seminário, não sei se em São Paulo, que é o seminário Martin Bucer, que tem um dos maiores teólogos, do Brasil, lecionam, né, ensinam nesse seminário. Eles fazem pós-graduação, mestrado, em muitas matérias de teologia. Então vale muito a pena, pastor, ler esse livro. Ele vai te dar muito conhecimento como exercer o ministério pastoral com excelência para a glória de Deus. Então é a indicação de número 4. Agora vamos para o top 3. Vamos lá para o top 3. Em terceiro lugar aqui, com muito prazer, com muito carinho, eu quero indicar para vocês Paixão pela Pureza, Conhecendo os Puritanos. Olha, irmãos, esse livro aqui, você vê que, olha aqui o senhor calhamaço aqui, ó. Mas se eu disser para vocês, irmãos, que eu já li quase todo esse livro aqui, certo? Por quê? Porque é uma leitura muito boa, porque vai nos dar a biografia dos grandes puritanos. Quando eu falo grande, eu estou se referindo a homens de Deus. Não eram grandes assim no sentido de que eles eram orgulhosos, soberbos, não. Mas eram homens que eram grandes na fé, eram grandes em obediência, em renúncia, em vida piedosa. Irmãos, esse livro é inspirador. Esse livro aqui, irmãos, que ensina, que nos mostra a família dos puritanos, como eles viviam, como eles andavam, o amor, a paixão que eles tinham pela santidade, pelo temor. Irmãos, esse livro, quando eu comecei a ler ele, assim, eu fui impactado pela história desses homens. A gente tem aqui Jonathan Edwards, a gente tem Charles Spurgeon, a gente tem John Owen, a gente tem Richard Baxter, tem tanta gente aqui, tantos homens de Deus, irmãos, esses heróis da fé. Isso aqui vale muito a pena ler esse livro, irmãos, muito a pena ler.
você estudar sobre a vida desses homens, é muito tremendo. Então, o top 3 aqui, a minha indicação de número 3, que eu li, que eu aconselho pela editora, a editora PES, que é as Publicações Evangélicas Selecionadas. A indicação do livro é Paixão pela Pureza. Vale muito a pena ler esse livro. É o top 3. Em segundo lugar, né, aqui é um livro que aqueles que querem conhecer melhor as principais doutrinas da graça, a Tulipe, que é os 5 pontos do calvinismo, né? Porque muita gente tem uma concepção errada do que é o calvinismo. Existe a linha arminianismo e existe o calvinismo. Eu confesso para vocês que eu era arminianista ou arminiano, porque eu cria e defendia a doutrina de Armínio, né? Que é uma salvação condicional e a questão do livre-arbítrio e outras coisas mais. Confesso para vocês que de mais ou menos um ano para cá, eu tenho me aprofundado na doutrina calvinista, eu tenho estudado muito teologia reformada e eu fiquei impressionado, impactado com a base bíblica que fundamenta os 5 pontos do calvinismo, que não foi uma doutrina calvinista de João Calvino, mas uma doutrina bíblica sobre a graça irresistível, sobre a expiação limitada, sobre a perseverança dos santos, né, eleição incondicional. Irmãos, esse livro aqui, ele foi lançado, a sua primeira versão, em 1536. Esse aqui é um livro, isso aqui é as Institutas de Calvino, a original mesmo. As outras que tem aí, acho que em 5 ou em 6 volumes, algumas de uma capa vermelha, ela também contém esse mesmo conteúdo dessa aqui, porém, João Calvino morreu antes de concluir toda a Instituta, né? Todo o conteúdo que ele escreve aqui. Então, os alunos de João Calvino foi que deu continuidade às Institutas, né? Chamada As Institutas da Religião Cristã, de 1536, lançado pela editora Fiel. Olha, irmãos, vale muito a pena a gente ler esse conteúdo aqui. Tem muita coisa aqui. Conhecimento do Espírito Santo, sobre igreja. Tem muita coisa, eu também já li muita coisa nesse livro aqui. E essa é a minha indicação para a gente quebrar aqueles conceitos errados que a gente tem sobre predestinação, sobre eleição. Então, é o top 2 aqui, tá certo? De indicação de João Calvino, As Institutas da Religião Cristã, ok? Essa é a versão aqui muito boa. Essa aqui foi a primeira instituta, né, escrita pelo reformador ali de Genebra, João Calvino, ok? E o top 1 aqui, né, nada mais, nada menos do que essa preciosidade aqui, lançado também pela editora Fiel, que é um sermão, os estudos do Sermão do Monte, de nada mais, nada menos do que o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Quem estuda, quem lê, sabe que Dr. Martyn Lloyd-Jones, irmãos, é um teólogo fantástico, é um homem profundo nas Escrituras, tem um conhecimento tremendo e tem trazido muito conteúdo para a igreja brasileira, esses livros produzidos pelas editoras do Martyn Lloyd-Jones, né? Ele é um pregador expositivo, tem muito conteúdo. E esse sermão aqui é considerado o livro mais completo com relação dos sermões, dos maiores sermões de Cristo, né? Que pega ali Mateus 5, 6, 7, capítulo 7, e foi o primeiro sermão de Cristo, né? Chamado Sermão do Monte, e ali tem muito conteúdo. Então, esse livro aqui é inspirador, esse livro aqui, irmãos, vai te dar um conhecimento muito profundo sobre a primeira pregação de Cristo, que é o Sermão do Monte. Vale muito a pena a gente ler. Eu também tenho o comentário de Romanos completo dele aqui também, do Martyn Lloyd-Jones, que é 12 volumes. Vale muito a pena comprar qualquer livro do Martyn Lloyd-Jones. Pode comprar com os olhos fechados, porque o homem tem conteúdo bíblico saudável e é uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Então, eu quero encerrar aqui esse vídeo. Então, essas aí as minhas 10 indicações, 10 livros que eu li, que eu continuo lendo e que eu quero indicar a você para o teu conhecimento e para o teu crescimento espiritual. Deus te abençoe e uma boa tarde a todos em nome de Jesus.